Na savana da musculação, existe uma coisa curiosa que poucos percebem. Muitos exercícios parecem absolutamente perfeitos. Eles parecem fortes, populares, tradicionais. Todo mundo faz, todo mundo recomenda, e quando todo mundo faz algo, o cérebro do jovem leão automaticamente pensa: isso deve ser o melhor. Mas o leão da selva sabe de uma coisa que muda completamente a forma de enxergar o treino. O leão não procura o exercício perfeito. O exercício perfeito é que precisa provar que merece a aprovação do leão. Hoje o leão vai revelar exercícios que parecem perfeitos, mas não são. E antes que algum filhote da academia comece a rugir nos comentários dizendo que faz esses exercícios há anos, calma. O leão não está dizendo que são inúteis. O leão está dizendo que eles têm falhas escondidas que poucos percebem. E quando você treina por anos e anos, essas pequenas falhas podem virar grandes problemas. Primeiro exercício que parece perfeito, mas não é: o supino reto com barra. Durante décadas, ele foi considerado o rei dos exercícios de peito. Na academia da selva, é comum ouvir dois leizinhos conversando perto do banco. Eu coloco 25 de cada lado. Eu coloco 30, mas tem a barra. É verdade, tem a barra. O supino virou uma competição de ego na selva. Quem levanta mais peso vira o leão dominante da área. Mas o leão olha para além da carga. Para um músculo crescer de verdade, ele precisa alongar bastante e depois contrair completamente. E aqui começa o primeiro problema do supino com barra. Quando o leão empurra a barra para cima, existe um objeto entre as mãos dele, a própria barra. Isso impede que as mãos se aproximem totalmente no final do movimento. Ou seja, o peito não consegue atingir o encurtamento máximo. Uma parte da contração simplesmente se perde. Agora, vamos falar da outra parte do movimento: a descida. Muitos leões da academia têm peitoral grande. Quando a barra desce, ela encosta no peito antes que o músculo consiga alongar completamente. Isso significa que o movimento também perde parte do alongamento máximo. E quando um exercício perde tanto o encurtamento completo quanto o alongamento completo, ele deixa de ser perfeito. Mas o problema não para aí. Como é um exercício em que se coloca muito peso, o ombro acaba pagando parte da conta ao longo dos anos. Muitos jovens leões pensam apenas no hoje, mas o treino não é um projeto de 3 meses. O treino é um projeto de décadas, e levantar toneladas de peso repetidamente em uma posição pouco amigável para o ombro pode cobrar seu preço no futuro. Mas, leão, eu faço supino há anos e nunca tive dor. Ótimo. Isso pode acontecer mesmo. O leão não está dizendo que todos terão problemas. O leão está dizendo que os riscos existem. E o que o leão prefere no lugar? Supino com halteres. Com halteres o leão pode descer mais, alongando melhor o peito, e na subida pode aproximar as mãos, criando uma contração mais completa. Além disso, os halteres permitem ajustar o ângulo dos braços de forma mais natural para cada corpo. Resultado: mais conforto para os ombros e mais liberdade de movimento. A única desvantagem é subir os halteres pesados até a posição inicial. Isso exige certa habilidade do leão. Segundo exercício que parece perfeito, mas não é: o agachamento na máquina guiada. Na academia da selva, ele passa uma sensação de segurança. A barra corre em trilhos. Parece tudo controlado. O jovem leão pensa: aqui não tem erro. Mas o corpo do leão não foi feito para se mover em trilhos. Cada leão tem pequenas diferenças na estrutura do quadril, do joelho e da coluna. No agachamento livre, o corpo ajusta naturalmente o caminho da barra. Já na máquina guiada, o caminho é imposto. Isso força o corpo a se adaptar à máquina, e não o contrário. E aí começam os problemas. Alguns leões colocam os pés muito à frente e fazem uma espécie de cadeira inclinada. O músculo até trabalha bastante, mas a coluna fica em uma posição extremamente rígida, criando pressão excessiva nos discos vértebras. Enquanto isso, os joelhos ficam recebendo forças que não estavam no plano original do movimento. Fazer isso uma vez não é problema. Fazer isso milhares de vezes ao longo de anos já é outra história. Por isso, o agachamento com peso livre continua sendo o favorito de muitos leões experientes. Ele permite que o corpo encontre seu próprio caminho natural durante o movimento. Terceiro exercício que parece perfeito, mas não é: tríceps testa. Só o nome já deveria levantar suspeitas. Testa o quê? Testa até onde seu cotovelo aguenta antes de reclamar. Esse exercício realmente ativa muito bem o tríceps. O leão sente o músculo queimando
e pensa que encontrou uma mina de ouro. Mas a articulação do cotovelo recebe uma pressão enorme durante o movimento, especialmente quando cargas pesadas entram em cena. Existe uma condição chamada epicondilite, que é uma inflamação nos tendões do cotovelo. E muitos leões da academia acabam encontrando esse problema depois de anos abusando de exercícios que sobrecarregam essa articulação. Aqui vem um detalhe que quase ninguém comenta. A cartilagem que protege as articulações não possui nervos. Isso significa que você pode estar desgastando essa estrutura por muito tempo sem sentir absolutamente nada. Quando a dor aparece, muitas vezes o dano já aconteceu. Por isso o leão sempre diz: proteger as articulações é investir na longevidade do treino. Uma alternativa interessante é o tríceps na polia com corda acima da cabeça. A corda permite que os braços encontrem uma posição mais natural durante a extensão, diminuindo parte da pressão sobre os cotovelos. Quarto exercício que parece perfeito, mas tem um pequeno detalhe escondido: elevação lateral com halteres. Esse exercício é praticamente obrigatório em qualquer treino de ombros. Ele trabalha muito bem a parte lateral do deltoide e ajuda a construir aquela aparência de ombros largos. Quando o leão levanta os braços, a gravidade puxa os halteres para baixo, criando uma boa tensão sobre os ombros. Até aqui tudo perfeito, mas existe um ponto do movimento onde a tensão praticamente desaparece. Quando os halteres descem completamente e os braços ficam colados ao corpo, a força sobre o deltoide lateral cai drasticamente. Isso significa que uma parte do movimento tem tensão forte e outra parte tem quase nenhuma tensão. A solução é simples. O leão não precisa descer completamente até encostar os braços no corpo. Parar um pouco antes mantém o músculo sob tensão constante. Outra alternativa é fazer elevação lateral na polia. Diferente dos halteres, o cabo puxa o braço para dentro durante todo o movimento, mantendo a tensão mais contínua. Quinto exercício que parece perfeito, mas não é: remada alta. Muitos leões gostam desse exercício porque ele ativa bem o trapézio e os ombros. A sensação de esforço é forte, mas existe um ponto crítico no movimento. Quando os cotovelos sobem acima da linha dos ombros, a articulação do ombro entra em uma posição delicada. Dentro do ombro existe um espaço chamado espaço subacromial. Nesse espaço fica uma pequena estrutura chamada bursa, que funciona como uma almofada de proteção entre os tecidos. Quando o cotovelo sobe demais nesse exercício, esse espaço pode ficar comprimido. Fazer isso repetidamente ao longo do tempo pode irritar essa região e causar inflamações. Por isso, muitos treinadores preferem limitar a altura da remada alta ou substituir por outros movimentos mais amigáveis para o ombro, como elevações laterais ou variações de remadas. E aqui está a grande lição da selva: o exercício mais popular nem sempre é o melhor. O exercício mais pesado nem sempre é o mais eficiente. E o exercício que todo mundo faz nem sempre é o mais inteligente. O verdadeiro leão da musculação não segue a multidão cegamente. Ele observa, ele analisa, ele testa e ele escolhe os movimentos que oferecem o melhor equilíbrio entre estímulo muscular e proteção das articulações. Porque músculos grandes são impressionantes, mas um corpo forte que continua saudável por décadas é muito mais poderoso. Agora o leão quer saber uma coisa: qual desses exercícios você mais faz na Academia da Selva? Escreve aqui nos comentários para o leão ver quantos guerreiros estão treinando com consciência. E se você quer continuar aprendendo segredos que realmente fazem diferença na construção de um físico forte, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo do leão tem uma verdade que poucos têm coragem de falar na academia. E pode mudar completamente a forma como você treina.